No vídeo de hoje, vamos continuar aquela playlist sobre como avaliar os exames. Dessa vez a gente vai falar desse cara aqui, do antepé. Vamos ao vídeo? Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora. Meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas da radiologia musculoesquelética, a área nobre da radiologia. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Vamos lá, preciso bater a nova meta que são 2.000 inscritos, me ajuda aí. Então, pessoal, esse exame, o exame do antepé, eu considero um exame bastante tranquilo e simples e eu faço a avaliação dele da seguinte maneira. Eu coloco inicialmente os dois axiais na tela. E aqui há uma discussão importante para a gente fazer de que esse é o plano axial, né, do antepé. E o plano coronal do antepé são esses aqui, né? A gente pode também chamar esse aqui de eixo curto e, portanto, lembrar de coronal. E esse aqui, né, que é o axial, a gente lembrar que é o eixo longo, né? O axial termina com L e esse, então, é o eixo longo dos metatarsos. Só eu queria fazer uma pausa e pedir para que, se você estiver aprendendo alguma coisa com esse vídeo, se ele agregou alguma informação importante para você, que você de fato deixe um like aqui embaixo, porque eu andei estudando e aprendi que essa é uma das formas mais importantes a partir da qual o YouTube entende que é um conteúdo relevante e sai entregando ele para mais pessoas. Então, eu começo, como eu disse, a avaliação da ressonância magnética do antepé com os dois axiais aí, tanto o ponderado em T1, quanto a sequência com supressão de gordura, seja ela um T2 FAT7, um DP FAT7 ou um STIR. E eu começo, pessoal, lá de baixo, sempre fazendo a identificação de osso por osso e procurando alteração em cada um desses ossos que eu vou identificando. Então aqui no aspecto mais lateral eu começo individualizando esse aqui, que é o cuboide, vejo ele no T1, os limites, e vejo se ele tem alteração de sinal significativa na sequência com FAT7, não tem. Aí identifico os três cuneiformes, o lateral, o intermédio e o medial e faço a mesma avaliação de alteração de sinal neles, que aqui é negativo. Esse aqui que está vendo uma rabeirinha dele, né, um restinho dele é o navicular, eu vejo o que eu consigo ver dele aí, e se não consigo ver, tudo bem também, né? E aí passo então para a avaliação dos metatarsos. Começo lá na base do quinto e vou, né, e vendo cada um dos limites desses ossos aí, né? Então quinto, quarto, sempre com o olho aqui e o outro lá, para a gente ver, né, limites e contornos, e ali na sequência com FAT7, se a gente tem alteração de sinal significativa na medular deles, aí chego no primeiro metatarso, posso reparar se o primeiro metatarso tem uma variação muito significativa de comprimento em relação ao segundo, que a gente vai entender como sendo aquelas variações de comprimento, aí os famosos index minus ou index plus. Mas de fato isso na ressonância magnética não é algo que eu costumo dar tanta importância assim, já que a gente está diante de um exame sem carga, né? O paciente está deitado fazendo a ressonância. E isso pode de fato variar um pouco quando ele fica com carga em pé, né? Então tendo a descrever isso na ressonância só se for muito, muito, muito significativo, né? E aí continua a minha avaliação, aí termino avaliando cada uma das falanges, procurando aí, como eu disse, principalmente alteração de sinal do tipo edema, né? Faço essa avaliação, como sempre dou aquele D-zoom para ver se eu não comi bola de nada, né? Mas com certeza, pessoal, a sequência de eleição aí para avaliação das principais patologias do antepé vai ser a sequência coronal ponderada em T1. E lembrando que a gente tem um vídeo aqui específico no canal, estou deixando ele aqui no cards, falando de metatarsalgias, e que a gente discute naquele vídeo as principais causas de dor aí no antepé. E com certeza uma das mais importantes são os neuromas de Morton. E os neuromas, pessoal, a gente vai sempre procurar eles nessa sequência aqui, na sequência coronal do antepé, ponderada em T1, sem supressão de gordura. Essa é a sequência de eleição para a gente procurar formações nodulares que vão ocupar essa região aqui, a região dos espaços interdigitais. Tome cuidado para não confundir o próprio plexo neurovascular plantar como neuromas, né? Neuromas de fato são formações nodulares
bem delimitadas, que a gente vai enxergar ocupando aqui os espaços interdigitais, como eu falei de uma maneira muito mais detalhada naquela aula. Eu observo também que grosseiramente o antepé no plano transversal, aí, como a gente está vendo, no plano coronal, ele deve ter um arco, né, transversal muito próximo disso que a gente está vendo, que as cabeças dos metatarsos elas tendem a respeitar essa orientação. A primeira e a quarta e a quinta um pouquinho mais baixa, e a segunda, terceira, principalmente mais elevada, dessa maneira que a gente está vendo aqui. É importante a gente lembrar que aqui, na sequência com o FET7, eu vou ter a oportunidade de procurar as bursas intermetatársicas que vão ficar nessa topografia ou nessas topografias que eu estou apontando, né? E ainda nos planos coronais, né, dos antepés aí, eu consigo avaliar de uma maneira muito boa os tendões flexores, que vão ficar aqui na face plantar do antepé, né? E os complexos extensores de cada um dos metatarsos, que vão ficar, dos dedos, né? Que vão ficar aqui no aspecto dorsal do pé. Avalio ainda, pessoal, aqui os sesamoides do hálux, né? Que costumam ter bastante alteração aí, é uma causa comum de metatarsalgia, as sesamoidites, que eu vou diagnosticar elas através de alteração de sinal do tipo edema na medular óssea desses sesamoides e até em partes moles adjacentes, associado ou não à fragmentação desses ossos, né? E por fim, pessoal, aí eu passo para a avaliação das sequências sagitais. Eu sou acostumado a ver o sagital do antepé dessa maneira aqui, com o pé como se eu estivesse olhando, né, o pé do paciente na prática. E aí começo lá pelo primeiro metatarso e faço novamente uma avaliação descompromissada ali, olhando todos os ossos, todos os reparos ósseos que eu consigo identificar. Então o primeiro meta está aqui com a sua falange, então aqui os sesamoides, o complexo flexor e o complexo extensor, né? Consigo avaliar tudo isso muito, muito bem, utilizando ambas as sequências. Sigo lá para o segundo raio, que é onde a gente mais tem lesão dessas estruturas aqui, ó, que são as placas plantares. Muito importante a gente aprender a identificar que as placas plantares ficam aqui, ó, grudadinhas na base da falange proximal, né? E se eu tiver uma avulsão delas, eu passo a ter uma resposta fibrótica muito importante que tende a obliterar o espaço interdigital e simular um neuroma de Morton, como a gente discutiu lá na aula de metatarsalgias. Então aqui é importante identificar a placa plantar, principalmente do segundo raio, que é uma das mais comumente lesadas. Passo lá para o terceiro raio, faço a avaliação, a placa plantar também aqui é até aceitável um leve persinal da placa plantar na sua porção mais central, eu não vou chamar isso de lesão. E aí caminhando para o quarto e para o quinto meta, a gente sempre deve identificar essa estrutura, que é a placa plantar grudadinha na base da falange proximal. E percebam que basicamente a gente interpreta o antepé até as metatarsofalangianas. Dificilmente a gente vai valorizar alterações de sinal na falange média para distal, porque há uma chance significativa da supressão de gordura não ficar muito boa, já que os dedos usualmente não ficam completamente esticados e frequentemente ficam dobrados, e isso pode dificultar a supressão de gordura. Especificamente nesse caso aqui, o exame está muito bonito, a supressão ficou bastante homogênea, de modo que eu consigo ver até placa ungueal, do segundo, dos outros dedos ali, dos dedos menores, mas nem sempre é isso que a gente vê. Então eu vou passar a valorizar alterações, principalmente de sinal da medular óssea, caso eu tenha correspondente do subcutâneo e, usualmente, se eu tiver uma ajuda ali da história clínica dizendo que o problema está no dedo, em dedinhos mesmo. E aí, se eu tiver em dedos, eu vou ter que ter um cuidado a mais na hora de adquirir essas imagens para tentar evitar que eu fique com artefato de heterogeneidade do campo e que eu tenha uma supressão não homogênea. Basicamente, pessoal, essa é a rotina que eu sigo aí para avaliar a ressonância do antepé. E era isso, um abraço e até a próxima.